Boa noite, boa noite. Toda vez que eu venho aqui na frente falar, eu falo da minha alegria, da minha satisfação. E hoje nós temos pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então que vocês sejam todos bem-vindos e que possam tirar proveito do que a gente vai falar aqui. E olha que interessante. Nunca é demais nós falarmos sobre a nossa doutrina. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre essa doutrina, que esclarece, que orienta, que consola, que nos eleva até Deus. Então nós vamos falar mais uma vez sobre a doutrina espírita. Ela é de origem divina. Algumas pessoas confundem pensando que a doutrina espírita foi alguma coisa criada por nós, homens, né? Não, ela vem da espiritualidade. Ela vem de Deus. É a revelação das leis de Deus, nada mais que isso. Então ela é uma revelação divina. Bem, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos nossos amigos espirituais: aonde está gravadas as leis de Deus? Eles responderam: na nossa consciência. Então isso que é nos revelado da doutrina, não é que nós não conhecemos. Nós conhecemos no nosso íntimo, nós sabemos. É que nós, quando estamos na matéria, tem um véu que faz com que a gente esqueça, inclusive, disso. Então, ela vem relembrar para a gente os ensinamentos de Jesus, ela vem relembrar as coisas de Deus. Então, nós, quando aprendemos alguma coisa da doutrina, nós estamos relembrando, na verdade. Bem, mas para falar disso, eu peguei a máxima que tem em João, capítulo 14. Ele diz o seguinte, que Cristo falou dessa maneira: quem me ama, ouve as minhas palavras, mas as minhas palavras não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso enquanto ainda estou entre vós, mas o Consolador, o Espírito de verdade, que meu Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, esse finalzinho ele disse que o Consolador ia nos ensinar essas coisas, ia fazer lembrar de tudo o que ele tinha dito. Então ele já estava começando a nos revelar a doutrina espírita. Cristo, naquele diálogo com Nicodemos, deixou claro a reencarnação. E ele falou que nós somos espíritos, que nós somos filhos de Deus, que todos nós somos irmãos. Não foge nada da doutrina espírita que Cristo falou. Mas mais para frente um pouquinho, em 16, em João 16, ele disse o seguinte: eu tenho, Cristo ainda falando, eu tenho muito a vos lhe dizer ainda, mas vocês não suportam agora. Então naquela época ele não podia dizer tudo. Por quê? Porque ainda nós não tínhamos entendimento. Então, nós vamos aprendendo as coisas de Deus de acordo com como nós vamos nos elevando. Aí nós vamos aprendendo novas coisas, novas revelações. Ele falou, eu tenho muito a vos lhe dizer ainda. Se ele tinha muito a dizer ainda, quer dizer que ele já tinha dito várias coisas. Né? Se ele falou que tinha muito mais a dizer. Bom, então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, na introdução, no item 2, controle universal dos espíritos. Eu vou ler aqui, primeiro o prefácio, depois eu vou ler esse controle. Olha só que coisa linda. Depois vale a pena quem tiver, quem não tiver até adquirir, e dar uma lida melhor nisso. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas que caem do céu. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas,
confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam com o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos toquem a lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Sabe quem escreveu isso aqui para nós no Evangelho segundo o Espiritismo? Jesus. Aquele assim, Espírito de verdade. Quem tiver dúvida, vai no livro do Médiun, capítulo 31. Lá ele diz que o Espírito de verdade é o próprio Mestre, Jesus. Também só podia ser, né? Uma coisa bonita dessa. Mas ele diz aqui, ó, que a obra vai de um canto do universo ao outro. Ele não se restringiu à Terra. Bom, mas também aqui, sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal dos ensinamentos, o seguinte: se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão a luzes daquele que tivesse a concebido. Se um de nós tivesse criado, ela só teria a luz dele próprio. Ora, ninguém pode nesse mundo ter a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Nenhum de nós temos a verdade conosco. A doutrina, quando ela diz que se estiver enganado de alguma coisa, Kardec dizia, vai mudar, ele aceita. Se convencer dele, ele aceita e muda. Mas vamos lá. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantia origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em que dissesse ter recebido seus ensinamentos. E admitido que sua parte uma perfeita sinceridade, quanto muito, poderia convencer as pessoas de seu meio, poderia ter seguidores, mas não chegaria jamais a reunir todo mundo. Deus quis a nova revelação chegasse aos homens por via mais rápida e mais autêntica. Por isso encarregou os espíritos a irem levá-la de um polo ao outro. Os espíritos estão revelando a doutrina para nós em todo lugar, ao mesmo tempo. Manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Então ninguém tem o privilégio, é para todo mundo, não é para um ou para outro, ou para uma seita, ou para qualquer um. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem. Não se pode fazer desaparecer as massas. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, queime-se todos os livros da fonte da doutrina, e não seria por isso menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está sobre a terra, mas surge de toda parte e de cada um a pode aurir. Na falta dos homens para propagá-la, haverão sempre os espíritos, que alcançaram todo mundo e ninguém pode atingir. E continua, mas para nós o que importa é isso. Bem, quando ele falou de queimar os livros, em Barcelona houve o auto de fé que queimaram todas as obras de Kardec. Era isso que ele estava falando.
A letra mata, o espírito vivifica. Mesmo se queimassem todos os livros que tem na doutrina, os espíritos continuariam a nos trazer. Não só continuariam, como eles começaram, até mesmo antes do Cristo. A doutrina começou a ser revelada para nós antes do Cristo. Olha só, lá no prefácio desse Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que Sócrates e Platão foram os precursores da doutrina espírita. Está escrito lá, gente. Pode ler lá, vocês vão ver. Sócrates e Platão. Tem um capítulo inteiro falando disso. Então a doutrina já vinha sendo revelada por Sócrates e Platão, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Sócrates e Platão eram. Mas antes de Sócrates, Tales de Mileto era um dos 7 sábios. Aquele que escreveu lá no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que Sócrates usava, foi Tales de Mileto. Ele já divulgava, ele já falava sobre a imortalidade da alma, um Deus único, enfim. Pitágoras, aquele matemático, Pitágoras, ele era reencarnacionista também, só que ele pregava metempsicose. Ele acreditava que se a gente cometesse um mal muito grave, a gente voltaria no animal relacionado com aquele mal. Mas ele era reencarnacionista também, ele também divulgava. Pascal, aquela frase de Agostinho, de antes de dormir, examine a sua consciência e tal. Pascal que falou antes de Santo Agostinho. Vamos lá. Santo Agostinho, John Hus, que foi Kardec antes, ele encarnou como John Hus, né? E ele tentou moralizar a igreja. Quem mais? Olha, minha pronúncia é horrível, eu só falo português e ainda falo um português errado. Então, talvez a pronúncia não ficaria correta, mas Franz Anton Mesmer, ele foi o primeiro que falou de fluidos. Ele criou o tratamento através de fluido. Essa fluidoterapia que tem hoje, foi ele que criou. E ele veio antes de Kardec. Já existia esse tratamento. Pestalozzi, que é contemporâneo de Kardec, Kardec estudou com Pestalozzi. Ele criou métodos de ensino, ele criou várias coisas. Ele também era reencarnado. Emmanuel Swedenborg, ele escreveu o livro Céu e Inferno. O Kardec tem o Céu e Inferno, mas Swedenborg escreveu um outro antes de Kardec. Bom, a nossa humanidade, nós recebemos essas revelações. A primeira foi Moisés. Ela foi personificada em Moisés. Então Moisés veio trazer leis severas, ele veio dizer o que não era para fazer. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. É isso que ele veio fazer. Essa foi a primeira revelação. A segunda, a vinda de Cristo. Ele já fez diferente. Ele veio falar o que nós devíamos fazer. Então ele já falou na afirmativa. E a terceira foi esse consolador que nós falamos, que é a doutrina. Só que essa doutrina, o consolador, ela não criou moral nenhuma nova. Ela continuou avivando a moral do Cristo. Todos os ensinamentos do Cristo estão dentro da doutrina espírita. Ela não foge em nada disso. Não foge. Essa nossa doutrina ela tem um tríplice aspecto. Ciência, porque ela usa sistema para adquirir conhecimento através de métodos. Então, ela é uma ciência. Ela é filosofia. Ela estuda a origem, a existência e o conhecimento humano e procura a verdade. Então, é uma filosofia. Ela é religião, porque professa a fé, embora ela não tenha hierarquia, dízimo, rituais, liturgias e sacramentos. Então, ela é uma religião também. Mas, se a gente for resumir tudo que tem na doutrina, o que essa doutrina nos traz? O que é, na verdade, a base, os pilares? Então, nós acreditamos num Deus único, na imortalidade da alma. Nós somos imortais, nós nunca morremos. Nós somos eternos, nós somos imortais.
na reencarnação, quer dizer, a gente tem oportunidades de vir aqui acertar os erros do passado, com aquelas pessoas que nós escolhemos, na profissão que nós escolhemos. Nós vamos embora no momento que nós escolhemos. Uns vão antes, outros vão depois, mas nós que escolhemos tudo isso. Então não adianta reclamar, foi nós que escolhemos. A família, o trabalho, o corpo, até o sexo. Que nós precisamos, ora, encarnar como homem, às vezes nós precisamos encarnar como mulher, dependendo das provas. Até isso nós escolhemos. Pluralidade dos mundos, não é só na Terra que existe vida. O universo é enorme, está cada vez se expandindo, lá também tem vida. E a comunicabilidade dos espíritos. Então esses são os pilares da nossa doutrina. Mas como que ela começou? Em 1846, em Hydesville, nos Estados Unidos, condado de Wayne, no estado de Nova York, as irmãs Margarete, de 14 anos, Kate, de 11 anos, e Léa, de 30 anos. Elas começaram a conversar com os espíritos com batidas na parede. Então é tipologia. A letra A bate uma vez, B bate 2 vezes. Aí ela perguntava ao espírito, ela ia batendo, ia anotando. E isso virou uma febre na Europa. Espanha, França, enfim, Itália. E um dia, Kardec foi convidado por um amigo dele, chamado Carlotti, Sr. Carlotti, era amigo de 25 anos já de Kardec. Falou, vamos lá assistir essas reuniões. Ele falou, vamos lá então. Ele foi lá e ele viu as respostas. Ele falou assim, mas uma mesa não pode dar resposta inteligente, isso é impossível. Aí ele acreditou na existência dos espíritos. E ele começou a frequentar reuniões e começaram a aperfeiçoar esse método. Em vez de ser tipologia, começaram a falar mesmo. E aí um dia revelaram para ele que ele tinha que escrever a doutrina espírita. Essa doutrina que nós seguimos. Não suponhas que te baste escrever um livro, 2 livros, depois ficar na sua casa descansando. Você vai ter que se expor. Aí ele começou a trabalhar nisso. E os espíritos que foram respondendo para ele, primeiro, o mentor dele, que ajudava ele, era Erasto. E os espíritos que se comunicavam São Luís, São Vicente de Paula, São Domingos, São Tomás de Aquino, o Espírito de Verdade, que nós já falamos que é o Cristo. Quem mais? Vamos lá. 4. Santo Agostinho. E Santo Agostinho dizem que era a reencarnação de Paulo de Tarso. Bem, ok. Quem eram as médios? Quem trabalhava com ele lá para dar comunicação desses espíritos? Tinha Júlia Boudin, Carolina Boudin, Ruth Jafé e Aline. A Júlia tinha 15 anos, a Carolina, era irmã dela, tinha 16 anos, a Ruth tinha 20 e a Aline tinha 20 anos também. Bom, então ele começou a receber. Esse neologismo que a gente fala, espiritismo, reencarnação, foi criado por Kardec. Esses termos não existiam, ele que criou esses termos. Ele não criou a reencarnação, ele criou o termo. Antigamente se chamava palingenesia e tal. Ok. Mas e as obras de Kardec? O que Kardec escreveu? Olha só que interessante. Antes dele começar a fazer essas obras que a gente estuda, ele tinha 30 publicações de física, química, matemática. Ele dava aula de graças com a esposa dele. Ele falava 5 idiomas. Ele tinha 19 diplomas. Era um cara letrado, muito. Então, em 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. Primeira edição com 501 perguntas. 1858, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. 1859, o que é o Espiritismo? Eu vou correr um pouquinho porque tem muita obra. 1960, Livro dos Espíritos, segunda edição, com 1018 questões.
1860, Carta sobre o Espiritismo. 1861, Livro dos Médiuns. 1862, O Espiritismo na sua expressão mais simples. 1862 também, Viagem Espírita. 1862, Resposta à mensagem dos Espíritos leoneses. 1864, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. 1964 também, O Evangelho segundo o Espiritismo, esse que a gente estava lendo. 1965, Coleção de Composições Inéditas. 1965, Céu e Inferno. 1965, Coleção de Preces Espíritas. 1967, Estudo acerca da poesia medianímica. 1968. 868. Eu queria ver se estava prestando atenção. Muito bem. Vocês estão prestando atenção no que eu falei. Então tá, agora eu vou falar correto. Obrigado. 1868. Caracteres da Revelação Espírita. 1868. A Gênese, Milagres e Predições. 1890 foi o Abrastópolis Póstumo. O que me confundiu agora é que ele já tinha falecido, escreveram depois que ele faleceu. Mas o mais legal, a última obra dele, que foi também em 1869, foi o Catálogo Racional das Obras para fundar uma biblioteca espírita. Tinha 100 obras que ele falava: você quer montar uma biblioteca espírita? Junte essas 100 obras. Olha que interessante. Rustem. Algumas pessoas falam: não deve ler Rustem. Ele falou para ler os 4 evangelhos de Rustem. Kardec falou que tinha que ter. Mesmer, ele que falou, está lá no catálogo dele. Mesmer, que é o magnetismo animal, mesas girantes e espíritos. Richer, ele tinha Religião do Bom Senso, esse é o livro que ele recomenda. Douglas Home, Revelação sobre a minha vida sobrenatural. Camille Flammarion, Últimos Dias de um Filósofo. Victor Hugo, ele falou para a gente ler Victor Hugo, né? Victor Hugo é ótimo, né? Livro das Mães e dos Filhos, esse é o livro de Victor Hugo. Hermance do Fox, que era uma das médiuns dele, a história de Joana d'Arc contada por ela mesma. Alexandre Dumas, Madame Chamblay, desculpa a pronúncia também, né? Fenelon é um dos espíritos que depois também ele disse o livro da existência e dos atributos de Deus. Então esses eram o que eles recomendam. Mas depois ainda de Kardec, nós tivemos, olha só, o que nós temos para ler. Espíritos que continuaram a nos revelar a doutrina espírita. Ramatiz, Miramês, Pietro Baldi, Edgar Amon aqui no Brasil, né? Ivone Pereira, Caibar Schuttel, Carlos Bacelli, Jacob Mellon, Bezerra de Menezes, e lá já foi dito, né? O Camille Flammarion, Leon Denis, enfim. Chico Xavier. Chico Xavier tem 400 obras para nós lermos. Claro que não está no catálogo lá de Kardec, porque ainda Chico ainda não tinha psicografado. Mas se ele fizesse depois que Chico psicografou, pode ter certeza que estaria lá as 400 obras. Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles. O Chico com André Luiz e Emmanuel, né? E o Divaldo com a Joana de Ângeles. Bom, para fechar aqui, o que é importante para nós? Nós temos muita coisa, como o Néstor está falando antes de nós começarmos. Tem muita obra boa. Nessas obras tem muita coisa boa. Deve ter alguma coisa ruim. Tem uma parábola do Cristo que é muito interessante, que é do joio e do trigo. Então, o agricultor foi lá e plantou o seu trigo. Aí o adversário dele, à noite escondido, foi lá e jogou o joio junto. Mas quando eles nascem, você não diferencia um do outro. Você só diferencia quando ele está grande. Quando estavam grandes, os empregados dele falaram: olha, alguém jogou o joio junto com o trigo. Vamos arrancar esse joio. Ele falou: não vamos arrancar. Por quê? Porque as raízes se entrelaçam.
Se você arrancar o joio, você arranca o trigo junto. Então, Cristo falou a parábola. Então, deixe os dois crescer. Quando eles estiverem grandes, o trigo vai dar trigo e o joio não. Aí você arranca os dois, separa, joga o trigo do lado, amarra e taca fogo. E pega o trigo. Olha que simples. É a mesma coisa. Essas obras, se nós pegarmos, se tiver coisa boa, guardamos para nós. Se tiver coisa ruim, joga fora. Não aproveita. Qualquer obra. Não é verdade? Bom, ok. Então vamos lá. Essa doutrina, uma coisa que algumas pessoas também dizem, eu sou espírita kardecista. Kardec não criou nenhuma doutrina. Ele mesmo, na revista Espírita, disse não. A doutrina é dos espíritos. Então as pessoas que ficam criticando a Kardec e tal, Kardec foi uma pessoa maravilhosa, ele já mostrou que teve obras maravilhosas. Mas a doutrina é a doutrina dos espíritos. Nós seguimos a Jesus, os ensinamentos de Jesus. Acontece que os espíritos vêm no trazer. Então, essa doutrina que nós seguimos, elas nos mostram o quê? Nós temos que nos conhecer e nós temos que nos mudar. Começar a trabalhar no bem geral. Começar a modificar em nós as coisas que não são boas. Começar a perceber. Trabalhar no dia a dia as imperfeições que nós temos, os defeitos. Por quê? Porque nós sabemos que as infrações à lei de Deus, elas nos geram dores. Elas nos obrigam a resgatar. Claro que Deus não é um Deus punitivo, que não é um Deus severo. Ele nos permite resgatar isso de uma forma suave. Aliás, se nós trabalharmos na mudança, na melhora, nós conseguimos aliviar essas dores. Então, a doutrina nos mostra, na vida não existe castigo, não existe recompensa. Só existe consequências. Se hoje eu sofro, se hoje vocês sofrem, foi porque num passado, nesta ou em outra vida anterior, vida e existência corpórea, nós criamos as condições para este sofrimento. Então nós temos que acreditar na providência divina, aceitar a situação que nós estamos passando. Se eu não consigo mudar, eu tenho que aceitar. E aí eu consigo eliminar de mim essa dor. Até dizem, a dor é comum para todo mundo. O sofrimento é opcional. Se eu não consigo mudar algo que me causa dor, eu tenho que aceitar e tocar o barco. Não vou sofrer. Não posso mudar se eu sofrer. Dalai Lama tem até uma frase interessante para fechar mesmo. Ele dizia o seguinte: se você tem um problema e você pode resolver esse problema, não se preocupe, porque você vai resolver o problema. Se você tem um problema e você não pode resolver o problema, não se preocupe, porque você não vai resolver o problema. Não é simples? Infelizmente é assim que as coisas agem. Nós temos que seguir dentro das leis de Deus, fazer o nosso melhor, acreditar nele e tocar o barco, aceitar. Era isso. Muito obrigado.